Primeiro, ali onde hoje é o Palácio Pedro Ernesto, que é a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, havia o Seminário São José, desde o século XVIII, e ele foi comprado também nesse processo aí da compra do terreno da ajuda, e o Palácio Pedro Ernesto foi construído ali. Né? Ele é conhecido como a Gaiola de Ouro. Né? E aí, né, tem uma razão. Né? A suntuosidade dessa Gaiola de Ouro, os custos, né, para construir esse prédio, né, foram gigantescos, e ele acabou sendo conhecido assim. E entra em cena, no início da década de 1920, o empresário espanhol Francisco Serrador. Né? O Serrador tinha grandes investimentos na área de São Paulo, na área do Paraná. Ele se associa com esses irmãos Leite Ribeiro, né, e cria um projeto urbanístico de construção de arranha-céus para aquela localidade. Né? Os prédios mais altos, né, da cidade vão sendo construídos ali naquilo que fica conhecido, né, com a influência da arte nouveau, né, que a gente vai explorar isso no passeio. Né? É uma arte característica da Belle Époque, onde você tem muita utilização de colunas, né? Tem muita utilização de imagens de animais, imagens de plantas, imagens de mulheres seminuas. Né? Então, as entradas desses prédios, né, são todas ornamentadas, tem muito vitral, né, muito mosaico. Então, a gente entrando num desses prédios, né, o próprio prédio do Centro Cultural da Justiça Federal, né, tem essas características. Né? Então, é uma realidade dessa época. E os prédios, então, construídos, né, pelo empresário Serrador, têm essa influência. Né? E a gente vai ver os detalhes no passeio. Né? Um deles, que é o prédio Serrador, que a gente, num passeio recente, eu e Flávia, né, fizemos, né, a gente ficou quase com lágrimas nos olhos de ver que o prédio está fechado, com tapume na sua entrada, o que dá uma dor no peito para quem trabalha com isso, quem ama a história. Né? O prédio Serrador, e tem, né, outros com uma influência parecida na região, no seu topo parece uma proa de um navio. É muito interessante. Né? E é um projeto justamente. Né? O que quer dizer essa proa do navio? Né? É a questão de você, né, levar o caminho para frente, né? Você enfrentar os mares profundos, você enfrentar todos os contratempos do oceano. É mais ou menos nesse contexto essa influência, né, construída ali. Só que, além disso, né, o projeto do Serrador com os irmãos Leite Ribeiro era de transformar a área da Praça Floriano Peixoto, né, numa área de extrema importância cultural. Então, na base, no térreo desses prédios, né, começam a ser criados cinemas. Né? E a região da Praça Floriano Peixoto, né, fica conhecida, então, como a região da Cinelândia, pela quantidade de cinemas que são instalados ali. Para você ter uma ideia, havia o cinema Capitólio, o cinema Glória, o cinema Império, o cinema Palácio, o cinema Odeon. E desses todos os cinemas, né, o único que ainda persiste, o único que está ali, embora fechado também, né, mas com projetos de reabertura em breve, é o cinema Odeon. Né? E com os cinemas começam a ser inaugurados bares, bistrôs, restaurantes, teatros. E uma novidade que surge na região, na própria praça, na década de 1920. As barraquinhas vendendo cachorro-quente. Porque o projeto, né, seria um pouco afastado, né, de um projeto de influência europeia, mas, né, tem uma influência estadunidense. Transformar a Cinelândia na Times Square, né, dos trópicos. Olha só, a gente está numa cidade que vai ser a Paris dos trópicos com a Times Square dos trópicos. Né? E se você vai ter cinema, você vai ter teatro, né, uma região bombando culturalmente, você também precisa ter comidas típicas dessa área. Então vamos, por que não, também vender cachorro-quente, vender uns hot dogs, né, na área da Praça Floriano Peixoto. Então começam a ser instaladas algumas carrocinhas e as pessoas começam a consumir
né, os cachorros quentes, primeiramente no modelo estadunidense, né? Aquela coisa simples, lá o pão com a salsicha e algum condimento. Né? Hoje em dia, a gente estava falando disso antes do início da gravação, a coisa muda, né? Você tem um ovo de codorna, tem batata palha, você tem purê, dependendo da região que você está, você começa a incrementar. Coisa do brasileiro, né? O brasileiro gosta de fazer essas misturebas.